Graças e paz, pessoal, meu nome é Clarissa e hoje a gente vai estudar um pouquinho dentro do livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E eu acho esse texto muito massa porque ele fala de uma certa luta que Paulo enfrentava com a igreja de Corinto. A carta aos Coríntios foi escrita basicamente para uma igreja que tinha diversos problemas. Era uma igreja que lutava contra a corrupção moral, que lutava contra as filosofias que estavam permeando ela na época. A igreja de Corinto ficava perto de Atenas, eram 76 quilômetros de Atenas na Grécia Antiga. Então você já deve imaginar como a igreja estava permeada de filosofias, de crenças, de outras religiões pagãs que não o cristianismo. E tudo isso influenciava a maneira como os cristãos da igreja de Corinto se comportavam. A igreja de Corinto ficava localizada em um ponto muito estratégico. Ela tinha uma certa preeminência política e econômica na época. Então havia também um fluxo de pessoas muito grande. Diante disso, a igreja não poderia estar parte dessa sociedade que era a cidade de Corinto. A igreja estava sofrendo também, sofrendo com todo esse contexto que lhe influenciava. E aí Paulo, ele de certa forma entra em conflito com os irmãos de Corinto, porque ele quer dizer, olha, vocês têm que permanecer firmes na fé que a gente recebeu e que passou para vocês. Existe sim ressurreição dos mortos. O que a igreja de Corinto estava entrando em conflito era justamente isso. Eles tinham dificuldade de acreditar na ressurreição dos mortos. Para Corinto, se a gente observar as filosofias que influenciavam na época, que estavam permeando toda a igreja, era muito difícil você conseguir acreditar na ideia de um corpo ressurreto e perfeito. A matéria era justamente má, impura. E isso com certeza fazia a cabeça dos irmãos. Isso me lembra hoje, muitas vezes a gente está permeado de um contexto à nossa volta que é totalmente antagônico à palavra do Senhor. E aí como é que a gente vai conseguir se manter puro, fiel, firme às nossas convicções, principalmente as convicções que estão pautadas na Bíblia. E quando Paulo ele vem falando sobre a ressurreição dos mortos, ele vem dizer que sim, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e a fé de vocês não é em vão. Jesus ressuscitou e Ele é a primícia daqueles que dormem. Jesus ressuscitou. Essa é a grande chave do Evangelho. O Evangelho só é Evangelho mesmo, de verdade, na sua vida, se você acreditar na sobrenaturalidade dele. Jesus ressuscitou. O Evangelho é poder de Deus, é salvação para todo aquele que nele crê. Paulo estava dizendo isso. Olha, por mais que digam, que pensem, que venham colocar coisas na cabeça de vocês, que vocês tenham crido a vida inteira nisso, o Evangelho não é algo que vai transformar apenas a sua moralidade. O Evangelho não é apenas uma religião que vai te dar normas e regras de conduta e te dizer como você deve viver e como você deve agir. Não. O Evangelho é poder de Deus, é salvação para todo aquele que nele crê. Eu acho que a grande dificuldade do cristão moderno ou pós-moderno, nesse mundo que a gente vive hoje, é acreditar no Evangelho com uma verdade única, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação. E a gente vive num mundo bem relativizado, eu acho que isso foi até uma das dificuldades que eu tive na minha vida quando eu cheguei na faculdade. Eu entrei em conflito e eu tinha tudo para, academicamente, intelectualmente, não crer no Evangelho. A minha formação é em psicologia, eu faço pós em neuropsicologia, eu estudo história, eu sou graduando em história. Então, intelectualmente, a gente é bombardeado para não acreditar que o Evangelho é poder de Deus, é sobrenatural. Mas a partir do momento que eu fui conhecendo, eu fui crendo cada vez mais que não existe outra forma, outra saída, outro modo de viver, outra coisa que a gente pode acreditar senão no Evangelho de Jesus. Quando a gente vai entrando em contato com outras culturas, com outras ideias e outras perspectivas, sabe? É até difícil você manter a sua fé e solidificar-se nela. Não porque a gente não tem uma crença em Deus, mas porque muitas vezes a gente acaba naturalizando as coisas que Deus faz por nós e sem enxergar a sua mão, sem enxergar o seu poder nisso.
quando a gente começa a observar a nossa vida e olha para trás, com um olhar diferente e ver tudo que Deus fez, a gente consegue entender que é poder de Deus, que não é nada que a gente faça, que é tudo dele. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2, Paulo vem falando o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo vem dizer uma coisa muito simples, que a nossa salvação no Evangelho de Cristo está firmemente fundamentada em permanecer nos princípios pelos quais ele foi ensinado a nós. Quando Paulo vem dizer isso, ele vem depois descrevendo sobre o que ele recebeu do Senhor, né? Que Jesus, ele foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele sim pode ressuscitar, ele é a salvação, ele é a primícia daqueles que dormem e tal. Ele vem dizer justamente que o Evangelho é poder de Deus, que existe sobrenaturalidade sim no Evangelho. A gente não pode deixar que as convicções, que as filosofias que nos cercam venham limitar a nossa crença, a nossa fé no que Deus pode fazer nas nossas vidas e pode fazer por todo mundo. E aí, o que é que acontece se a gente não crê nesse Evangelho? O que é que acontece com a nossa vida? Bom, Paulo vem dizer, se Cristo não ressuscitou, então a palavra que ele nos falou, né, foi em vão. A nossa fé também é em vão, porque a gente creu em vão em algo que não era real. Todo mundo que sofreu e morreu pelo Evangelho morreu em vão, né? Hoje, tudo que a gente faz não vale a pena, porque isso não é real. Só que não é verdade. Quando você entra em contato com muitas pessoas que pensam diferente de você, você tem que ter firmeza naquilo que você acredita. As más conversações corrompem os bons costumes. O que é que você está alimentando para a sua vida? Quem são as pessoas que estão perto de você? Eu não estou dizendo para você se afastar. Estou querendo dizer que você tem que ser sal e luz onde você estiver. Eu estou dizendo para você que você tem que ser a pessoa que faz diferença. Eu estou tendo que dizer para você que enquanto o pessoal está pregando teologia liberal, está pregando que a palavra de Deus é relativizada, que não há ressurreição dos mortos, que Jesus, ele não fez milagres e os milagres se restringiram há um tempo muito atrás e que ele não chega hoje, que os dons do Espírito Santo de Deus se restringiram apenas a um passado muito distante e não fazem diferença na sua vida hoje, que a presença do Senhor, que o Espírito Santo, ele não tem poder para fazer milagres e trazer coisas sobrenaturais para os nossos dias hoje. Eu estou querendo dizer que quando as pessoas vierem te dizer isso, você tem que ser aquele que permanece nos fundamentos. Paulo estava dizendo isso para as pessoas de Corinto. A igreja de Corinto, ela precisava entrar em contato novamente com o Evangelho. E era com o Evangelho de sua forma mais simples e pura. Que Jesus, ele veio à Terra, ele é o Deus encarnado, que morreu e ressuscitou para nos salvar, para redimir os nossos pecados e para que um dia nós pudéssemos estar juntos com ele novamente. Essa é a mensagem da cruz que a gente tem que proclamar. É uma mensagem muito simples, mas transformadora, porque o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que nele crê. Essa é a minha mensagem para vocês, pessoal. Espero que tenha abençoado a vida de vocês de alguma forma. E onde você estiver, não desista das suas convicções, não desista daquilo que o Senhor colocou na sua vida. O Evangelho é um bem muito precioso para que a gente abra mão por qualquer pessoa que esteja ao nosso redor ou por qualquer filosofia vã que venha nos confundir, que venha trazer algo diferente daquilo que a gente conhece e que venha negar a sobrenaturalidade, o poder de Deus nas nossas vidas, o poder transformador que é o Evangelho de Cristo. Ele morreu e ressuscitou e é a primícia, é o principal, é o primogênito dentre os mortos, e por causa dele, por causa do seu sacrifício e ressurreição, por causa da sua vitória diante da morte, que nós também ressuscitaremos e viveremos com ele. É isso. Fiquem na paz de Deus. Até mais.